A gente está voltando aqui com a nossa segunda parte do dia de hoje. Agora a gente volta com o Alexandre Silva, que ele vai falar sobre a importância da interpretação em Libras. Muito bem-vindo, Alexandre. Gente, eu não estou muito acostumado com o microfone. Geralmente eu estou daquele lado e não estou falando, mas eu sei que interpretar ouvinte é muito chato. Para quem é intérprete sabe o que é isso, às vezes faz um sinal que não entende muito bem. Com surdo, não, a gente se vira e realmente a Libra sai muito mais natural do que comigo. Então, assim, essa posição aqui, se você me colocar para fazer um teatro pelado, se eu estiver traduzindo, eu faço de boa. Agora, para Alexandre, estar aqui, para mim é mais difícil, então tenha um pouquinho de paciência comigo. Você coloca só o. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu comecei a aprender língua de sinais em 92, foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos, né? Assim, não trabalhava profissionalmente, mas foi quando eu comecei a aprender os primeiros sinais. Durante 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eu decidi, eu falei assim, não, agora eu acho que eu estou mais ou menos, já entendo um pouquinho da língua e resolvi trabalhar nessa área. Eu comecei numa instituição, era única na época, que era a FENES, que oferecia serviço de tradução e interpretação, e eu comecei a trabalhar. E foi assim, uma experiência, para vocês terem uma ideia da minha época, eu pegava um telefone, o surdo pegava o telefone, tinha aquele bip, já tinha surgido uma nova tecnologia que era um bip, então dava uma bipada no, no bip do surdo, e o surdo fala assim, preciso falar com não sei o quê. E você vai interpretar, e as interpretações eram maravilhosas, né? Fala para ele que eu amo. Aí eu estou com um rapaz, você imagina, hoje até, beleza, mas naquela época, você falava assim, fala para ele que eu quero dar um beijo na boca dele. Aí eu falo assim, um beijo bem gostoso. Nossa. Aí ele falava, aí o namorado da surda virava para mim e falava assim, você fala para ela que eu vou falar com ela pessoalmente. Então, assim, eram situações, eu sou dessa época, né, então, assim, foram interpretações, foi um tempo muito bom de aprendizado, porque eu passei esse tempo na FENES, indo para todo tipo de situação que vocês imaginam, justiça, médico, tem situações mil, que depois a gente pode conversar, que não é o tema da palestra. Também, a minha formação passou por um curso, que é um projeto que eu estou nele desde 2005, 2006, na UFRJ. Lá eu ressignifiquei a minha forma de tradução. Porque, assim, quando a gente estuda e aprende Libra, você é ali neutro, não pode dar opinião nenhuma, você é só um canal, você tem que ficar quieto, não pode falar nada, não pode dar opinião nenhuma, e é isso. E lá no projeto eu aprendi totalmente diferente. Eu tenho sim voz, quer dizer, eu estou ali inserido, eu vou dar uma dica, eu vou falar alguma coisa, eu posso participar. Depois eu fui trabalhar, enfim, escola, etc. Trabalhei na LERJ também, durante um tempo, na comissão da pessoa com deficiência. Era um projeto em que a gente tinha que ir para diversos locais com ônibus e lá fornecia serviços de como tirar o LOAS, enfim, essas orientações jurídicas para todo tipo de PCDs. Então, surdo quase nunca aparecia, mas eu estava lá enfim, atendia todas as pessoas que estavam junto, mas depois de um tempo, sabe quando você não está mais, não estou me sentindo aqui, não é o meu lugar, não estou muito feliz, me chamaram para uma coisa que eu nunca imaginei, que eu não tenho essa questão de aparecer, né, de estar aqui, falando com todo mundo, eu não tenho isso, nunca tive. Para eu ser intérprete era uma vergonha, para começar foi uma vergonha incrível, então me chamaram para a TV. Eu falei, eu estou querendo alguma coisa nova? Eu fui para a TV, e lá foi, eu vou falar para vocês, foi o melhor emprego que eu já tive, o melhor trabalho que a gente teve. A equipe se tornou uma família, na verdade. A gente é amigo até hoje de várias pessoas, a gente tem contato. E se você vê ali, a minha está... Que tipo de interpretação eu faço? Eu sou dessa época, né, de 92, então eu já passei por tudo. Então eu tenho experiência em tudo. Então, audiovisual, que começou na TV Ines, conferências, eventos culturais, artísticos, faltou ciência, porque esse projeto que eu participo na UFRJ é ciência. A gente teve um curso de férias semana passada, em que a gente recebe adolescentes. Esse dia, olha o tamanho do adolescente que chegou. Surdo de 5 anos. Ele tem uma outra amiga que também trabalhou na TV Ines e também é desse projeto, Fabiola. Ela estava toda paramentada com touca, luva,
tudo. Quando ele viu a Fabíola, ele saiu correndo, desesperado, não deixa ela tirar meu sangue, não, porque o tema do experimento era sangue. Então ele estava vendo sangue, ele achava que ia tirar o sangue dele. Quem foi a pessoa responsável por daqueles catálogos assim? Os adolescentes ficaram cada um com um. Eu tive que pegar eles e ensinar o que era um glóbulo vermelho, porque eles não sabiam nem o que era célula. Então, botava desenho. Então, essa é a experiência de uma pessoa que tem 200 anos já e que está nessa área há muito tempo. Antes da gente, eu só vou pedir uma ajuda para vocês. Já viram que eu sou prolixo, que eu falo para caramba. Então, assim, se esse slide não terminar com minha foto no final, dentro de 20, 30 minutos, você fala assim, acabou. Porque, assim, a minha proposta hoje não é falar muito, não é ficar falando. É vocês colocarem a mão mesmo na massa, aprender a fazer uma janela de Libra. Qual é o processo que a Rafaela colocou ali? Da preparação, estudo. O que a gente vai fazer? Eu já vou, como eu spoiler para vocês entenderem e me cortar, para ver que o negócio vai ficar mais interessante do que ficar me ouvindo. Eu vou separar vocês em equipes e eu tenho 3 vídeos. Eu tentei achar alguma coisa de filme para a gente fazer a sinalização, mas direito autoral não deixa eu baixar o vídeo. Esse também eu não poderia baixar. Mas, enfim, eu baixei que eu não vou colocar em lugar nenhum, é só para a gente fazer um exercício. Então, são 3 momentos. São 3 vídeos. Um vídeo vem falando dos bebês reborn, o outro fala de também não sei de quê, e o outro de não sei o quê, que minha memória não está muito boa. Mas são 3 vídeos de 1 minuto, mais ou menos, em que a gente vai fazer uma oficina em cima desses vídeos. Então, a gente vai colocar a mão na massa mesmo. Então, a palestra vai ser bem mais rápida. Eu acho que é mais importante a gente aprender mesmo o fazer, né? Sabe como fazer para vocês terem experiência de como a gente faz isso. No que eu vou falar para vocês é diferente um pouquinho do que a Rafaela falou, porque a Rafaela explicou como acontecia na TV. Mas, por exemplo, eu sou um profissional que vou prestar um serviço de interpretação para uma pessoa, me pede um serviço, ou eu vou trabalhar numa equipe e preciso fornecer esse serviço de janela de Libras, como é o processo para conseguir fazer essa janela funcionar, né? Como isso acontece. Quando a gente pensa, né, numa pessoa surda, em que pessoa surda você pensa? Você pensa na pessoa surda quando vê alguém sinalizando? Isso é a pessoa surda? A pessoa surda... eu encontrei uma pessoa surda na rua. Eu vou escrever um bilhete para ela. Oi, tudo bem? Aqui não sei o que, e vou dar para ela. Ela lê. Qual surdo que você pensa? Oi, eu sou a Adriana, boa tarde. Eu penso nos meus amigos surdos. Eu tenho amigos surdos e eu não sei sinalizar. E aí eu já conheci em oficinas para surdos e ouvintes. E aí eu fico tentando e aí eu sinto necessidade de aprender, mas Mas você, quando fala surdo para você, é só aquele que sinaliza. Para você é o que usa a língua de sinais. não, é que até hoje eu só conheci pessoas que sinalizam, mas enfim. A gente sabe que não são só essas, né? A foto, eu vou falar para vocês dessas fotos. Eu falei assim, eu não vou pegar nenhuma foto de internet para dizer que é uma coisa, direito autoral você é processado, não vou pegar. Fui para o chat GPT, para uma inteligência artificial, e tentei criar fotos, imagens. Me colocava as fotos, umas coisas totalmente horrorosas, não consegui. Aí comecei com desenho, falou, os desenhos estavam ficando legais. Eu falei, pô, a minha plateia não é de criança, vai parecer que eu estou ensinando para, enfim, conversando com crianças, então não vou... Aí o que eu fiz? Montei os slides lá, o que eu queria, e pedi uma pessoa para fazer os slides para mim. Aí veio essas fotos, que também deve ser de inteligência artificial, mas muito melhor do que a minha, mas eu queria trazer alguma coisa mais pessoal, né? Então, eu queria ser uma coisa mais pessoal. Eu não sei se vocês reconheceram aquele intérprete, aquela pessoa que estava sinalizando no vídeo da Rafaela, era a mesma pessoa. Não parece. Aí você fala, gente, ele está tão gordo, não sei. Não, é a mesma pessoa que estava no vídeo, né? Aquela pessoa que estava lá. É a mesma pessoa do vídeo. Então, eu queria trazer alguma coisa igual a Rafaela, trazer alguma coisa mais. Não consegui. Então, vamos nos contentar com o conteúdo e não com as imagens. Quando a gente vai falar de qualquer tipo de deficiência, qualquer necessidade que você tem, você não tem que supor. Uma vez, eu estava com... não tenho formação e não me sinto capaz de trabalhar como pessoa surda cega. Quando não tem ninguém, eu tenho 2 amigos, aliás, um já não está mais aqui,
Mas tinha 2 amigos que, assim, onde eu estivesse, eu podia não ir falar com ela. Estava no meio de, sei lá, 2.000 pessoas. Ela perguntava para o intérprete onde estava, que ela era surdo-cega, e vinha falar comigo. Por que você não veio falar comigo? Era toda vez que eu encontrava, ela podia estar em qualquer lugar. Se ela souber. E outra, eu estou fazendo sinais, aí ela falava assim: quem está palestrando agora? Quem está falando? É Alexandre, não é? Ela me conhecia, sem me ver, pelos sinais que a pessoa estava copiando o que eu estava fazendo. Ela tinha essa capacidade de me conhecer. Então, assim, eu não me sinto capaz. Aí, um dia desse, eu falei assim, gente, eu não faço ideia do que eu vou fazer. Liguei para uma amiga e perguntei, como que eu vou atender essa pessoa? Aí ela me respondeu, pergunta para ele. Você está perguntando para mim? Pergunta para ele. Então, assim, quando a gente fala de surdo, você tem que ver que você tem uma gama de surdo. Tem, por exemplo, a Rafaela não está aqui. Rafaela, se você vê a língua portuguesa da Rafaela, melhor do que a minha, maravilhosa. Agora, você pega alguns surdos, eu trabalho como coordenador de intérpretes da Unirio, né, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Você pega alguns surdos que você sinaliza, sinalizou de novo, e vai. Então, assim, você tem que conhecer o meu jeito de sinalizar, às vezes, não está alcançando ele. Eu não estou falando que o problema é do surdo, não. Está na internet, vou falar que eu estou falando mal dos meus alunos, né, ou dos alunos da universidade. Não. Mas, assim, a forma como eu estou sinalizando, ela também tem que saber com que público atende. Por exemplo, como eu falei para você das criancinhas que estavam lá. Eu não podia fazer isso, porque a célula acontece isso, e não tem como eu fazer, né? Eu fazer o sinal de hemácia, falar que tem glóbulos brancos e começar a explicar. Não dá. Então, eu tive que pegar um desenho de um corte e mostrar que tinha uma célula e tudo. No final da apresentação, eles estavam lá fazendo sinalzinho. Eu falei, gente, consegui passar a mensagem. Ele não entendeu nada. Eu tenho certeza que ele não tem essa noção do que está ali dentro, porque 5 anos é muito pequenininho, não teve essa formação. Mas eu consegui trabalhar de alguma forma. Eu já tive em algumas situações em que eu estava fazendo assim, ó, todo bonito, fazendo sinal novo, currículo, aí o surdo fica assim. Você sabe quando a plateia toda assim, surdo fazendo assim, eu falei assim, Jesus, que sinal estou fazendo? Aí eu peguei e mudei o sinal, que é o meu sinal de que eu sou um tipo de pessoa que você vai me ver fazendo sinais lá da década de não sei quanto e sinais novos. Fiz esse sinal, eu falei, o currículo já coloquei. Já todo mundo já colocou o currículo. Hoje isso é um processo. Mas antes era colocar currículo. Dependendo da faixa etária, isso também vai interferir. Já falei mais ou menos, alguns vão fazer leitura labial, você consegue falar com ele, por exemplo, o Diego, que está aqui, eu conheço ele desde que tem 8, 9 anos. Ele está lá atrás. Se eu fizer isso, ele olhou. Agora, eu faço isso aqui, outros surdos não vão olhar. Então, assim, eu já me peguei fazendo assim, eu estou na faculdade, eu estou em algum lugar, o surdo não vai me olhar, porque a perda auditiva dele é maior, enfim. Ele não está nem aí para o barulho. Então, assim, eu chamo ele dessa forma. Com outra pessoa, às vezes eu vou no embalo tentando fazer a mesma coisa, e não é. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, quando você vai pensar em acessibilidade, enfim, no seu próprio trabalho, para quem você está fazendo? Um tempo atrás, eu fui interpretar um vídeo que era sobre as comunidades católicas, como elas ajudaram a revolucionar um monte de situações que não tinha de direitos, como foi essa luta de direitos, lá numa cidade que agora, minha memória é maravilhosa, de São Paulo, e como isso foi revolucionário. Tem um monte de sinais que eu conheço de religião que para eles é totalmente diferente. Eu acho que o evangelho deles é alguma coisa assim. É alguma coisa desse tipo. O que eu fiz? Eu tinha o meu sinal de evangelho, tinha o meu sinal de Bíblia, tinha o meu sinal para um monte de coisa. Eu estava falando para quem? Quem vai assistir aquele documentário? A gente está vivendo num período meio estranho, de todo mundo se odiando e etc. Eu falei assim, eu não vou entrar numa questão, porque o meu público é quem? Quem vai assistir aquele vídeo? Claro, qualquer um que tem interesse, que não tem preconceito, vai assistir o vídeo. Mas, principalmente, eu acho que quem vai se sentir contemplado são os surdos católicos. Então, o que eu fiz? Fui lá no YouTube, peguei todos os sinais que alguns, se fizer para mim, eu nem sei que o sinal é esse, mas eles usam. Então, para eu fazer minha janela de Libras, eu peguei e usei os sinais que eles vão entender.
Então, assim, a minha tradução, eu tenho que ter essa sensibilidade de saber que o produto, para quem eu estou entregando esse produto, né? Qual é o público que vai assistir essa janela, né? Esse programa. A Rafaela já explicou um pouquinho sobre isso, a questão da legendagem. Tem surdos que não adianta você colocar legenda, porque a língua portuguesa é a segunda língua, não tiveram acesso. Se você for ver, ou a família é muito presente, muito atuante, ou ele tem dinheiro. Você vê os surdos que sabem ler, que não sei o quê. Ou a família é muito presente, ficou ali em cima fazendo, ou eles têm dinheiro para colocar no lugar ou alguém ensinar. Escola, não vou falar nome de escola, porque eu estou sendo aqui, se a gente estiver sozinho, a gente falava. Tem escola famosíssima. Você vai ver, chega o aluno para a gente, por exemplo. Eu agora, por exemplo, peguei um material e a gente está montando uma oficina para tentar ajudar esses alunos a entender mais português, uma oficina prática mesmo de como eles vão fazer para entender o conteúdo, para eles se saírem melhor na universidade. Próximo, o outro vai meio que se repetir. Essa é uma questão, não é só você passar a mensagem, não é, vou fazer de qualquer jeito. Tem alguns intérpretes, a gente vê o que a Rafaela falou da janelinha de Libras. Você, que entende Libras, você vai olhar aquela janela dos políticos, a pessoa está assim. Eu sou Judão, não sei das contas, não sei o que, a pessoa está. O que ele falou da proposta dele ficou para lá, porque ele só está no 7922. Acabou. O que ele falou, a proposta dele acabou. A intérprete não conseguiu. E quando sabe fazer o número. Então, assim, é uma coisa difícil. Uma coisa importante num conteúdo audiovisual foi perguntada, porque isso não é ao vivo, né? Quando é um programa ao vivo, a gente não consegue fazer isso aqui, ó. Língua de sinais, acesso, os surdos não têm acesso a todas as áreas. Então, assim, se você, dependendo eu estou nesse projeto desde 2006, 2005, na UFRJ, a gente está criando sinais, conceitos para termos científicos. Até hoje, por exemplo, eu e o Diego estávamos gravando com uma amiga que está fazendo um mestrado na área de câncer de sinais, e de sinais gerais mesmo. Ela achou, por exemplo, para célula, eu acho que tem uns 10 sinais. E mais um monte. Que cada lugar é um sinal diferente. Aí você imagina o que é você... Isso é porque é uma área que, sei lá, célula nas disciplinas tem, mas outros conceitos não existem. Então, como que eu vou usar um sinal para um conceito? Eu vou explicar alguma coisa. Por exemplo, quem for fazer hoje o vídeo da Bebê Reborn já tem sinal. Já criaram porque está viralizado na rede, então já tem o sinal, mas tem outros sinais que não existem. Então, que estratégia você vai usar? Porque você não pode, por exemplo... O jornalista, o repórter falou, porque a Bebê Reborn, eu não tenho tempo de pegar e falar. Eu não tenho tempo de falar, é um bebezinho, que é um boneco que é tão realista que parece um bebê de verdade. Não tem, ela só falou Reborn. Qual o meu tempo para fazer o... Gente, já viram que eu estou tendo chamado essa hora que eu não paro quieto. O bebê Reborn. Eu não tenho tempo de fazer isso. Aqui, ao vivo, eu vou poder fazer. A Rafaela está aqui, eu vou falar... Conhece. Num jornal, eu vou conseguir fazer isso? Não vou conseguir fazer. Então, assim, essa questão, por exemplo, interpretação ao vivo, naqueles programas que você participaram, que a Rafaela falou que foi o... Gente, eu esqueci o nome. Panorama Visual. Panorama Visual, eu viajava para tudo que é canto. Chegava na hora, vamos entrevistar agora a nutricionista. Porque o ribossomo, desribossomo, eu fui entrevistar, ela falava de um termo aqui, e eu não estava, aí eu começava. Não deu. Volta. Não deu. Volta. Não deu. Você está querendo derrubar, né? Eu falei, não, você está falando muito difícil, o público não vai entender o que você está falando. Diminui. Então, assim, nesses casos que tinham o ao vivo, porque assim a gente gravava, mas era na hora, você não tinha como saber o que a pessoa ia falar,
Aí você usava isso aqui. Mas, geralmente, quando você tem tempo de estudar e de preparar, você tem que fazer a tradução, o que a gente usa. A gente tem acesso a esse material antes para estudar, para saber como se faz a estrutura, que tipo de língua de sinais eu vou fazer, enfim, que sinal, se tem sinal, não tem sinal, não tem sinal, que estratégia eu vou usar para explicar aquilo. O Danilo não está aqui agora. Eu lembro de uma tradução que a gente foi fazer, e o texto em português era: a área destruída é equivalente a 10 campos de futebol. A gente foi explicar, 10 campos de futebol, é como se tivesse o quê? 10 campos de futebol? Queimou 10 campos de futebol? Não. Como que eu vou explicar para ele que a área equivalente, para a gente, para ele é outra realidade? Não entendeu. Então, assim, a gente ficou nessa parte para tentar sair do jornal, isso, e outras fluiu. Quando ele pegou, isso, fez, beleza, mas até a gente chegar lá, então isso tudo. Você imagina você colocar isso na legenda, no TP, que a gente vai usar isso hoje, para um surdo. 10 campos de futebol. Quem está assistindo você não vai entender nada, porque o meu público é surdo, não vai entender o que eu estou querendo dizer. Essa parte vem falando da regulamentação, né? O que você precisa ter para você atuar como intérprete, né? Tem as faculdades de letras de Libras. Eu, por exemplo, não peguei essa época era um curso, na minha época, o que se tinha era um curso de capacitação dado pela FENES, que eu fiz. Nada, não tinha nada, mais nada. Não tinha curso técnico, não tinha faculdade, não tinha nada. A lei nem era reconhecida, né? A língua de sinais nem era reconhecida, só depois que foi reconhecida. Então, minha época, nada. Então, a pessoa que tem pode fazer agora. Eu tentei fazer uma faculdade à distância só para ter o certificado. Só tem aula no dia que eu não posso. Você não pode mudar a aula, é à distância. Eu não posso fazer na quarta-feira? Não, só quinta-feira. Então, não quero, não faço. Procurar outra faculdade, porque essa disse que era de qualidade, então eu queria fazer. Eu tenho esse ProLibras. Então, assim, para quem não quer fazer uma faculdade, aliás, nem tem mais ProLibras, você tem que fazer a faculdade mesmo. Então, assim, é a faculdade de interpretação. Hoje, assim, se você quer qualidade, se você já sabe, por exemplo, eu já sei língua de sinais, eu já atuo, etc. Eu só quero certificado para concurso, para qualquer coisa. Eu posso fazer uma distância e tudo, mas eu aconselho vocês a procurar uma faculdade, se vocês estão começando agora, uma faculdade de verdade, né, de excelência, não aquelas que você pega, que agora o governo até cortou um monte, né? Não sei se Libras está nesse meio, mas eu acho que 30% tem que ser, 20% tem que ser presencial, porque como você vai aprender... Eu conheço tenho um amigo que é assim, inteligentíssimo, que o nome dele é Juan Diniz, e que ele aprendeu com vídeos. Então, assim, é um caso mais raro, e assim, ele é inteligente em tudo que você imagina que ele toca. Todo mundo que eu conheço, esses dias eu fui pedir uma ajuda para ele, para alguma coisa que eu estava precisando, e conversando com outros amigos, mais 3 pessoas estavam pedindo ajuda. Ele trabalha em 2 lugares, ele tem 2 filhos pequenos, ele faz mestrado, ele faz 2 doutorados, ele faz milhões de coisas e mais um monte de amigos que ele ajuda. Então, é um caso raro, que, por exemplo, não é o meu caso. Se for o de vocês, tudo bem, vai para o vídeo, né, e faz uma faculdade de mequetrefe. Se não, estuda de verdade para oferecer um serviço de qualidade. Então, essas são as exigências, né, o bacharelado ou a licenciatura em Libras, para você atuar como professor de Libras ou como tem após. Após também pode ser, é aceito também, mas, claro, você já tem que ter a língua de sinais, tudo, porque eu não conheço nenhum após que vai te ensinar a fazer língua de sinais, e você tem que ter contato mesmo com eles, etc. Gente, não esquece da hora, não, senão a gente não vai conseguir fazer a oficina. Oi. Boa tarde. É só perguntar que eu trago. Sou mesmo. Boa tarde, eu sou palhaça mesmo. Eu sou palhaça, eu pertenço a 3 coletivos culturais da Prefeitura: Arte dos Suburbanos, Essência da Alegria, que ganhou ações locais, e ao Palhaçadaria. Todos vocês, inclusive, estão convidados para o nosso espetáculo no próximo domingo, na Arena Terra, em Guadalupe, tá? Às 10 horas da manhã. E é muito engraçado, né? Eu vim da PABB, que é uma associação de pais e amigos das pessoas com deficiência dos funcionários do Banco do Brasil, que também ela atende a todo o público, ela não é só para os funcionários. Minha vida toda, dos 26 até os 52, todo mundo sempre acreditou, porque eu uso as Márcias, né, minhas muletas, que o deficiente, todos são iguais. Quando chegava em um local,
você que vai ficar com o auditivo, com o visual, porque acha que a comunicação é bem mais fácil. Foi onde eu optei, uma das matérias, né, foi Libras, eu tenho só o básico. E eu sinto a vontade há muito tempo, eu preciso fazer, porque fica muito melhor, dá mais sabor fazer a palhaçadaria com Libras. E eu tô tentando no INES, não tô conseguindo, eu tô desesperada já há 2 anos com isso. Conversamos no final sobre dicas, situações. No final a gente passa. Tá, ok, obrigada. Esses dias, hoje, vindo para cá, um amigo me mostrou um vídeo de uma pessoa fazendo Libras. Aí ele fez assim e falou: o que ela está dizendo? Ele é surdo. Eu falei: não sei. Não está conexo. Ela faz sinal certo, sinal esse, esse, esse. Mas não sei qual é o sinal. O que ela está querendo? Qual a mensagem que ela está passando? Não sei. Então, assim, é muito importante, porque não adianta você fazer um sinal solto ou fora de uma ordem. Às vezes o sinal está certinho, mas não faz sentido. A gente recebeu muita crítica na TV INES de algumas pessoas que, no meu ver, esse sinal aqui é de inveja, né, tudo. Então, aí eu queria trabalhar no lugar, então ficava enchendo a paciência. Por quê? O texto tá ali assim, em português o texto tá assim, ó. Pá, 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 pá. Não adianta para o surdo, não vai entender. Você tem que fazer o PPPPPPPP. Você vai ter que começar daqui e botar para cá. Aí quando eu olhava a legenda, ué, ele está fazendo isso? Não, tá errado. Ele está falando uma coisa, a legenda tá uma coisa, ele está sinalizando outra. Bebê, espera eu terminar de fazer, pega a sentença inteira que você vai entender que eu estou fazendo diferente, porque é a forma que ele vai entender, é a língua de sinais que ele vai entender. De verdade, o que a gente sempre sonhou na TV INES, e em qualquer outro lugar, é o seguinte, de ter um roteirista surdo também. Por que o surdo não pode fazer o sinal dele e depois você vai se virar para colocar o português, não o contrário, sabe? Então, assim, o surdo teria que ter um roteirista surdo também, não dispensando os ouvintes, porque eu acho que a coisa da TV INES que funcionava era justamente isso. Não tinha isso de, ele é surdo, ele é ouvinte. A gente era muito unido mesmo. Era um relacionamento muito bom. Por isso que eu falei que era o melhor lugar que eu trabalhei até hoje. Enfim, a gente encontra as pessoas com muita felicidade, muita coisa para contar, conta coisa daquela época, quer saber a notícia de agora, enfim. A gente fez uma parceria muito boa com todo mundo que trabalhava na TV. E não tem esse roteirista surdo para fazer em língua de sinais e a gente passar para o português. Não tinha. Então, a gente tinha que fazer esses recursos. Como a gente tem a tradução para fazer, não, isso não está legal, não. A gente vai ter que botar aqui, vai ter que colocar para lá, vai ter que fazer dessa forma. Então, às vezes, você que está vendo, ele está falando uma coisa aqui escrita ou falando, mas na língua de sinais faz sentido você colocar isso aqui para cima e explicar, porque aí vai ficar mais claro, do que você tentar seguir aquela ordem ali para tentar fazer a coisa daquela forma. Não funciona, muitas vezes. Então, é importante ver, né, a questão da formação específica, a fluência, a clareza, né? Você está passando aquela informação da maneira adequada, porque eu vou te falar, tem uma intérprete que é implicância minha com ela. É implicância minha. Não vou falar o nome claro, porque eu não sou uma pessoa, sou totalmente desético, né? Não sei a palavra que dá. Mas a pessoa, por exemplo, eu gosto de expressão e tudo. A intérprete, ela faz esse movimento. Não sai disso. Ela pode estar falando de morte, de assassinato. Ela está falando tudo certinho, mas a cara dela não funciona. Sabe? Para mim, eu que estou vendo, eu não consigo. Toda vez que ela está passando, eu desligo, porque ela começa assim. Os crimes aumentaram muito aqui na cidade. Essa cara continua para tudo. Está muito animada. Não funciona. Então, assim, vai escolher ela. Ela é excelente. Eu estou falando que é a minha implicância com ela. O surdo, se perguntar a comunidade, é maravilhoso, muito melhor do que ele, muito melhor do que eu. Mas então, assim, quando eu for procurar um intérprete, primeira coisa, claro, né, a gente não vai. Oi, você é surdo? Você acha ela boa? Oi, surdo é boa? Não, mas procura saber o que a comunidade surda fala.
Se tiver por ver a formação, não tem como fazer, pelo menos ver a formação, a experiência, porque aí você já sabe. Não tem como você sair perguntando o surdo, etc. Se for um projeto grande, sim, você chama o consultor surdo para ele te ajudar e falar, legal não. Esse aqui, hoje você tem. Na minha época, por exemplo, eu entrei lá de paraquedas, eu não sabia nada, nada, nada. Eu acho que ninguém sabia, porque não tinha nada, então foi aprendizado. Gente, somos os pioneiros. A Aline mais velha do que eu, no sentido de estar trabalhando mais tempo, depois eu. Ou seja, eu, Rose e a Aline somos os pioneiros nessa. Ah, mentira, menti feio agora. Na TV Brasil, não. É a antiga TVE. Tinha um jornal de 5 minutos que tinham 2 pessoas traduzindo desesperadamente. Aqueles 5 minutos acabou. Foi para os primeiros. Então, estou colocando para a gente a pioneirismo, mas não. É deles, pelo menos que eu conheço, né? Tudo que eu estou falando aqui, não, mentira, eu vi na pesquisa tal, não vi a pesquisa que você viu. É a minha experiência, é a minha oficina. Então, é o que eu tenho de conhecimento e não é o que está lá no... não, mentira, a informação lá de não sei o quê. Não vi essa informação, não li, é eu. Outra coisa também, existem pessoas que não gostam de dissertar, eu não tenho muita experiência nessa área. Eu, como eu falei, eu já tive em tudo que é área. E não que eu seja o melhor em tudo que é área, não. Né? Quer dizer, quem faz tudo não é especialista em nada, não tem um negócio parecido com isso. Quem sabe muito não sabe nada porque você não é especialista. Mas, assim, você tem que ter pelo menos uma noção de onde você está indo. Nunca fui naquele lugar, não sei como funciona. Então, assim, não aceita trabalhar num local em que você não tem, sei lá, experiência nenhuma, você nunca atuou naquela área. Então, se você vai entrar num contexto em que você é um intérprete e que você não gosta daquela área e tudo, por exemplo, eu conheço intérprete que não faz show de jeito nenhum. E eu estou fazendo na cara e coragem. Teve uma corrida agora, Mulher Maravilha, que eu participei. Foi cantando o tempo inteiro. Tudo que você imagina, soca, 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 toca, toca, toca. Você tem que fazer, você tem que fazer. Agora tem gente que se sente, sabe? Vai ser o tipo de música que tem lá, você vai ter que fazer. E sem vergonha. Você não vai poder ficar fazendo. Não, a música não está falando assim, você vai ter que fazer, você vai ter que entrar naquele personagem. E você vai ter que fazer. Tem alguns vídeos que até viralizaram, que o cara está fazendo um negócio, aí o pessoal reclamou. Eu falei, gente, reclama com quem fez a música, não é o intérprete que está. Sabe, o intérprete tem que ser fiel ao que está fazendo. A música está dizendo isso, você vai fazer aquilo. A música está falando, tem que fazer aquilo. Então, assim, se você não é do negócio, não aceita, porque o surdo tem direito de saber. O que está passando? Eu sou da igreja. Não faço palavrão. Ele falou, eu vou fazer. Ele falou palavrão. Qual palavrão? Eu quero saber. Não é sua área, não aceita. O surdo tem direito de saber. Eu ouvi, eu também, não falo palavrão, mas você ouviu? Ouviu, ele também quer ouvir. Ele também quer saber. Então, assim, quando for escolher, tem que ter isso, tem que saber aonde você está indo. Então, assim, biologia. Eu tenho um conhecimento de biologia? Tenho, eu já sei mais ou menos o que é biologia, porque eu estou, sei lá, 20 anos, sei lá quantos anos de biologia, então eu sei alguma coisa de biologia. Você já foi para o jurídico? Eu já fui para o jurídico, eu já fui que o surdo falava assim, o advogado, fala para ele não sei o quê. Perdeu, aí o surdo. Entendeu? Ele ganhou. Ganhou. Eu entendi totalmente errado. Ele usou uma palavra que eu não conhecia, e pela expressão que ele fez, fala para ele que... Falei, perdeu. Aí o surdo falou assim, ele ganhou. Aí eu falei, perdeu não, ganhou. Que eu não conhecia a área, mas não tinha ninguém. Gente, é uma época que não tinha ninguém. Ia lá na agenda da FENES, botava o nome. Alexandre, quem está vago. Eu ia, para onde fosse. O que for. Já fui para um atendimento ginecológico em que ficou, o cara, chegou o ginecologista. Aí a surda. Manda ela tirar a calcinha e abrir as pernas. Eu, intérprete, o marido e o médico. Aí eu olhei para a cara do médico e falei assim, eu acho que a pessoa com mais noção aqui sou eu. Peguei o marido dela e falei assim, vem. Falei, depois que terminar o exame, me chama. Vamos. E arrastei o infeliz e foi para lá, o marido dela. Eu, para quê? Eu não sou médico, por que eu vou ficar olhando? Entende? Então, assim,
tem coisas que você tem que ter noção do que você vai fazer. Então, assim, não é a sua área, não aceita. O consultor surdo vai ver, às vezes a gente faz um sinal que está parecendo ótimo, e o surdo vai falar, não entendi, a informação que está passando é essa. Então, essa expressão está correta? É o que eu te falei da expressão, né? Não está entendendo, não é crime. Ninguém vai fazer crime. Ah, morreu não sei quantas pessoas. Não vai fazer isso. Sei lá, a expressão que você for fazer de tristeza, de qualquer coisa, mas não tem como você manter essa... Também tem algumas coisas que você vê, alguns intérpretes, algumas sinalizações que você vê, que a pessoa começa. Passa a foto para mim. Não é depois a gente volta nesse slide. Gente, eu não sei qual slide está na ordem aqui. Nossos queridos famosos. Vocês conhecem? Conhecem? Esse aqui é o intérprete da morte do Mandala. Não é intérprete. Ele não é intérprete. Não é. E ele foi lá, funeral, todo mundo, o mundo inteiro, do lado, eu acho que tem um presidente dos Estados Unidos, parece, do lado dele aqui, e ele lá. A cara de pau deste tamanho. E a outra, essa daqui, se vocês verem, ela é uma intérprete profissional, a expressão facial dela é melhor do que a minha. E ela começa. Você vê que ela repete a mesma coisa toda hora. Para quem contrata, você acha que alguém sabe o que ela está falando? Eu não sei a SL e acho que ela estava ótima. Caraca, ela está muito bem. Não é, ela não é intérprete. Então, assim, para quem contrata, às vezes tem a questão de valor, também contrata qualquer pessoa. Ah, eu sei língua de sinais. Quando vai fazer a língua de sinais? Quando vai fazer? Você acha que alguém está entendendo o que eu estou falando, que não sabe língua de sinais? Não sabe, não sabe. Então, assim, por isso que o consultor surdo vai falar, não está falando língua, não. Não sabe. Sabe como eles contratam? Orçamento. Quanto você está cobrando? Sei lá, R$100 a hora. Você está quanto? 150? Você 20? Eu quero você 20. Vem. Aí o que acontece? Os surdos não entendem nada. Aí há uma coisa que eu vou falar para quem está assistindo que é surdo e para os surdos que estão aqui. Viu um intérprete que está lá? Quem tem que reclamar não sou eu. Porque vai parecer que eu estou com um recalque porque eu não fui contratado. Quem tem que reclamar é os surdos. Hoje eles têm falado muito mais. Microfone. Só contar um caos, eu não sei se você está acompanhando, Lelê. Desculpa, eu chamo o Alexandre de Lelê. Não sei se você está acompanhando, professor Alexandre, os casos que estão acontecendo na internet, mas recentemente na UAB do Paraná teve uma posse de um representante, eu não sei necessariamente qual o cargo dele. Eu sei que uma surda que também é advogada estava assistindo a posse desse rapaz, desse senhor na UAB do Paraná pela internet. E tinha a interpretação em Libras de uma pessoa numa janela. Infelizmente, aquela pessoa, eu não quero nem fazer juízo de valor, mas assim, uma pessoa completamente despreparada para estar ali, fazia sinais desconexos, dava pausas que não faziam sentido com o discurso, enfim, não acompanhou o discurso. Essa surda foi reclamar nas redes sociais, ela é uma surda advogada, formada em direito, foi reclamar, falar, olha, eu sou surda e eu não consegui acessar ao que estava sendo falado na posse do fulano de tal, eu preciso que isso seja resolvido. Parece que a UAB do Paraná entrou em contato com ela mandou uma lista de possíveis intérpretes a serem contratados, e essa intérprete que estava lá nesse vídeo foi convidada a se retirar, parece, né? Pelo que eu entendi, ela não estava mais lá. Passou-se um tempo, e agora essa pseudo-intérprete está processando a surda por injúria e difamação, porque ela disse que não estava conseguindo acompanhar o discurso. Então, assim, a surda está sendo processada e pedindo ajuda na internet, de vaquinha, né? Para o pessoal ajudar a pagar os custos advocatícios, porque ela está sendo processada pela intérprete que não é intérprete. Então, assim, o negócio virou de um jeito que é absurdo, é surreal o que está acontecendo. Era só uma pincelada mesmo. Mas você não viu o caso daquele que eu acho que está até no nosso vídeo, acho que outro vídeo é esse. O cara vai lá, quebra a câmera, mata o cachorro, enforca o cachorro, e o que faz? Não pode. Não pode. E vai embora. E a mulher sofrendo, e a mãe dela apanhou, e etc.
Não pode. É o que aconteceu com ele. É o que fizeram, a cidade fez, foi para casa dele jogar bomba, pancada, quebraram o porto. Estão quebrando tudo agora, porque ele apareceu no Fantástico. Então, quer dizer, é uma situação que a gente passa, mas eu vou te falar, não precisa ainda para rede social, porque eu acho que rede social funciona, um monte de coisa, mas, por exemplo, nesse caso, eu acho que é mais fácil você entrar com o processo, conversar, enfim, em vez de viralizar, porque essa questão de, eu não sei, né? Enfim, não vou falar nada porque estão me filmando. Mas direito autoral e tudo, sabe, né? Aqui, ó. Esse aqui que é o que a gente está falando, a acessibilidade simbólica. Você parece que está acessível, parece que estão acessando o conteúdo, só parece, mas não está entendendo nada, os surdos não têm acesso, enfim. Você imagina o que é você estar num país, sei lá, estou na Rússia, não sei russo. Acabou. Está todo mundo ali falando e eu estou. O quê? Não sei nada do que está acontecendo. Então a informação não chega, o surdo fica alienado, por quê? Não tem informação, não tem. Então, assim, essa luta por acessibilidade é muito mais importante do que ele tá. Não, a vida dele toda muda. Eu, por exemplo, estou na universidade, às vezes eu tenho que traduzir alguma coisa e aquele surdo não sabe a coisa básica, sabe? E eu não estou falando dos surdos que estão lá na minha universidade agora, não. Estou falando de outros surdos. Que, assim, um monte de surdos. Não, vou pensar que estou falando mal dos meus alunos. Não é. Então, assim, você tem, às vezes, tenta acessar uma coisa, você conversa com o surdo, já conversei com o surdo que era assim, eu quero falar com ele. Você quer falar com quem? Ele. Seu pai, seu tio, seu avô, seu amigo, seu irmão. Eu preciso falar com ele. Então, tem que falar com meu irmão. Falar o quê? Você vai faltar? Você vem? Você não vem? Você vai para sua casa? Não sei o quê. Até ele me responder o que ele quer, porque ele não sabe falar. Eu preciso falar para o meu irmão isso. Então, você tem que ficar fazendo perguntas. Você quer falar o quê? Uma vez, quando eu trabalhava aqui na LERJ, chegou um grupo e falou assim, eu estou muito triste. Muito triste, muito triste. Por que, Inês? Aí, por acaso, tinha ido um surdo com outro amigo que trabalhava junto. Aí virou e falou assim, deixa, que eu sou surdo, eu sei o que ele está falando. Aí o surdo começou, eu triste, Inês, eu triste, Inês, eu triste, Inês, eu triste, Inês. Ele falou. Aí ele falou assim, vocês não sabem língua de sinais, não? O surdo. Aí eu falei, você está triste porque teve a passeata e ninguém te avisou da passeata aqui na LERJ, não foi? Foi. Por quê? Você estava dentro de um contexto que tinha acontecido, você participou, o surdo não estava, não sabia. Então, assim, ele não estava falando que estava triste porque não foram convidados, porque não sabia que não puderam lutar pelo direito de não fechar o INES, porque estava uma conversa de fechar o IBC e o INES, foi essa época. Ele não soube falar isso para mim. Por quê? Essa questão de construção de conhecimento, de língua de sinais, às vezes atrasada, às vezes vai aprender língua de sinais na escola. Gente, eu pedi para vocês, quando estivesse faltando meia hora, vocês me avisarem, vocês não me avisaram. E a oficina, o mais importante é a oficina. Norma técnica a gente vai ver depois vocês pesquisem a norma técnica, vai ficar bonito, porque a gente não vai falar, a gente vai fazer na prática. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente vai ver. Passa. Norma técnica, é isso que tem que fazer. Tamanho da janela, pode ser assim e pode ser assim. Eu, visualmente, se eu fosse surdo, e sendo ouvinte, eu não gosto dessa, não gosto dessa também, eu prefiro essa. Parece que você está integrado Não sei o surdo, pergunta para os surdos, porque não sou eu que vou assistir a janela, então o surdo tem que saber. Mas eu acho um produto mais bonito esse daqui. Mas a minha opinião não importa. Nesse caso aqui é os surdos que tem que saber, então eu tenho que perguntar para eles para ver. Mas a ABNT, ela coloca as 3 formas da gente colocar a janela. Pode ser dessas 3 formas. Pronto, a etapa. Aqui vai ser etapa, eu vou pular essa etapa e a gente vai para de fato, só para vocês entenderem como vai acontecer o processo. A gente já vai para a oficina agora, porque vocês me enganaram. Esse é um material de verdade. Eu até pedi a Aline, pedi a algumas pessoas, falei assim, me dá um roteiro antigo, porque eu fiz uma besteira de olhar um vídeo na internet que falou, você quer saber como limpar o seu Gmail? Faz isso, limpei o Gmail e apaguei tudo que eu tinha. Ou seja, acreditei num vídeo
perdi todos os meus roteiros, perdi tudo. Aí me mandaram, consegui com um roteiro. Eu consegui. Roteiro em português. Geralmente, por exemplo, eu trabalho dessa forma, na TV Inis era mais ou menos parecido, que é o seguinte, aqui é edição. Se você estiver fazendo um vídeo, algum produto audiovisual, a galera de televisão sabe mais do que eu, que é jornalista, enfim, produção sabe mais. Mas, assim, aqui você vai colocar tudo o que você quer fazer. Pelo amor de Deus. Desculpa. Aqui você vai colocar tudo que você vai... tem que fazer isso, tem que, sei lá, filmar dessa forma, vai colocar essa legenda, tudo que você vai colocar na edição, a legenda aqui, enfim, todas as coisas que vai incrementar aquele vídeo, você coloca nessa parte aqui, o que a gente coloca. Vai aparecer nessa hora que eu estiver fazendo isso, essa palavra, vai colocar aquilo outro, vai aparecer. Então, aqui na edição a gente coloca. Aqui é o português. Eu vou ler só um pedaço, só para vocês terem uma noção, porque é o que vocês vão fazer. Olá, tem novidade para você que assiste a TV Inis. Que tal fazer um... minha edição ficou horrível, né? Que tal fazer um vídeo para a nossa programação? Aí, a glosa é a forma que, em língua de sinais, eu vou fazer, porque a glosa é um recurso de tradução. Então, eu vou pegar aquela língua de sinais que está ali e vou colocar palavra por palavra como se o sinal tivesse uma palavra, mas um sinal não tem uma palavra. Esse sinal aqui significa o quê? Alguém sabe? Vida, presença, participação, existir. Não pensa que é vida, não é vida coisíssima nenhuma, dependendo do contexto. Mas, naquele momento, você vai colocar um vida, porque vida é assim também. Então, vai caber vida ali e, na hora do TP, vai funcionar para você. Aí ficou dessa forma. Olá, tudo bem? Vou informação, novidade aqui, TV Inis. Você quer participar dentro do nosso programa? Assistir seu vídeo aqui. Isso é a glosa. Então, o que a gente vai fazer agora? Dividir em equipe. Eu acho que, não sei, mas eu acho que 3 equipes vai ficar muito, vocês não acham? Eu acho que por conta do tempo que vocês me enganaram, não me avisaram que já tinha passado, eu estou falando demais, que eu falei que eu sou prolixo, e vocês não me ajudaram, eu acho melhor a gente fazer 2 vídeos, porque a gente vai ter que usar aquilo ali para gravar, vai ter que roteirizar, vai ter que traduzir, gravar, e a gente quer ver o produto final pronto. Por isso que eu pedi meia hora e vocês não me deram meia hora. Então, vamos fazer o seguinte, divide em 2 grupos, já escolhe quem vai ser o intérprete da apresentação, quem vai fazer os vídeos. Eu sei, mas a gente vai tentar fazer o que dá. Se não dá, depois a gente marca um encontro na praia, em algum lugar, e a gente faz essa coisa. Tá bom? Então, eu vou mandar para vocês. Estava morrendo de saudade do Alexandre, cara. Meu bagunça. Márcio, tem como ele acessar a Wi-Fi daqui? Eu vou pedir um favor. O meu editor, ele é surdo e eu acho que ele gostou da palestra e ele não separou, enfim, o vídeo que é para fazer. Gente, eu estou na frente, estou todo errado, né? A pessoa está falando de acessibilidade, está totalmente errado, mas enfim. Eu vou passar o vídeo para alguém, enfim. Alguém pode anotar meu número e passar um oi para mim do WhatsApp? Aí eu passo para quem me mandar oi. 21 9 9373 2021. Celular, alguém que tiver aí do grupo, pelo menos uma pessoa do grupo. 21 9 9
73 20 21. Manda um oi. Exato. Mandou oi. Eu espero que vocês tenham internet. Se não tiver, a gente pede ajuda aos colegas. Oi. Ajuda ele aí. Tem folha. Gente, eu acho que eu estou com o mesmo mal da Thaís. A tecnologia não está... Conseguiu? Eu vou enviar 2 vídeos. Aí vocês veem qual vídeo que vocês... Mas aí combina com o grupo, porque eu ia fazer bonitinho um sorteio. Ah, grupo 1, grupo 2, não teve, então vai ser... Tá? Quem quiser ficar com a bebê reborn... Alguma coisa assim. Então, 1 minuto. Aliás, vamos fazer melhor porque por causa do tempo. 30 segundos. 30 segundos vocês vão ouvir, traduzir, fazer a glosa para gravar. Ó, vocês têm aqui uma consultora. Ela pode ajudar vocês na glosa. Tá? Então, vocês vão para os Reborn. Vou deixar o Reborn com você, eu escolhi. Reborn. Já nomeei. Já tem o segundo, vocês receberam? O segundo? Vê o... Ah, ele é muito simpático. Ele é um... Ele é um cavalheiro. César Tralli. Ou se vocês quiserem do moço que tacava, matou cachorro. Eu quero matar esse velho. Não foi possível carregar o link. Ai, meu Deus. Então vai pro cachorro. Não foi, não?
Aí. Eu dei o papel porque eu acho que para você digitar, pegar um computador, não tem computador para todo mundo, celular, eu acho que o convencional vai mais rápido. Já foi. É 30 segundos. 30 segundos. Não, é 30 segundos. Ou então, se vocês quiserem fazer a parte do César Tralli, só faz o César Tralli e acabou. Tralli. Então, assim, a gente, democraticamente, lá vai fazer... Eu esqueci, não deu tempo, porque vocês me avisaram, que assim, a gente tem 3 tipos de... Pode ter, acho que se usa mais, enfim, aqui a gente vai trabalhar hoje. A glosa do português, que é você pegar o TP, a gente está com o TP ali, que é gravar, escrever o texto, como se fosse língua de sinais, né, na estrutura da língua de sinais, e vai passar esse TP. Então, esse aí vocês precisam escrever o texto e me mandar. Em glosa. Isso. Eu tenho eu não sei o nome do aplicativo, no WhatsApp, que você, lindamente, você faz assim, e ele vai transcrevendo para você. Acessibilidade. Então, olha que bonito. É maravilhoso. Então, vocês não têm tempo de ficar escrevendo texto. Você vai escrever o texto e vai fazer. E vai fazer essa tradução. Aí ele está falando, o Ministério da Justiça, não sei o que, não sei o que. Então, como fica em Libras? O Ministério da Justiça falou. Então, o Ministério da Justiça avisou. Então, vai botar, o Ministério da Justiça avisou. O que ele vai fazendo, o que ele vai falando, vai fazer em Libras. Depois, uma pessoa vai estar na frente da câmera fazendo esse texto que está aí na glosa. Se... Não vai ficar legal, senão a estratégia muda. Porque se é ouvinte aqui, todo mundo dava para ouvir e fazer, mas não vai sair legal. Vai sair interpretação, e a gente quer tradução. Certo? Então, assim, vocês vão fazer, depois que a glosa estiver pronta, manda esse texto digitado, porque eu vou colocar no tablet e vai ter um TP. A pessoa vai estar lendo e para colocar. Mas lembre-se que o tempo do seu TP tem que estar de acordo com a fala dele. Não adianta você... E ele está... Tem que estar igual. Vamos correr que vai dar tempo. Esquece. Não, já dei. Não tem... A única coisa que ele explicou é rotear a internet. Eu não trouxe o bastante. Obrigado.
Vai cair seu celular. Pegar o pedaço do vídeo, pegar a janela e botar. Deixa eu te perguntar, vocês querem um computador para digitar? Ah, mas não adianta. Eu vou falar para você, vou contar.
Então, a ideia é vocês perceberem como funciona, por exemplo, aqui é o TP em Libras, que a pessoa faz o texto que vai ser sinalizado na estrutura da língua de sinais e depois ela só olha então a ideia é essa, né? Vocês olharem como funciona o TP em Libras, que é um vídeo que está em Libras, do outro lado, e a pessoa vai, quando vai falar gravando, a pessoa vai copiar esse vídeo. E aqui quem tá gravando vai poder falar, ó, a sua expressão não tá legal, ó, vai mais para cá, o seu sinal cortou, porque às vezes a pessoa é muito expansiva, não, tem que diminuir, porque no audiovisual tem isso também. Por exemplo, o sinal antigo de índio era um sinal que você tinha que fazer isso. Só que esse índio é americano, não índio brasileiro. Então trocou. Aí o sinal, se eu não me engano, é esse sinal. É 2, são 2. Só que agora, no audiovisual, você não precisa fazer. Ela tem sinal que é aqui embaixo e tudo, então você tem que fazer nesse campo aqui. Então você vai fazer isso daqui. Que representa ele, né? O cocar, que é no e esse sinal. Claro, quando tem o sinal de embaixada, é esse sinal de embaixada. Então, não tem como no vídeo, dependendo do plano que você tá, você fazer embaixada, o surdo não vai entender. Então você vai ter que fazer o quê? Isso, calça, saia. Então, assim, outras coisas que não. Outra coisa que eu acho assim, que é horrível, que tá escrito aqui. Olha lá, natural. Aí já tá escrito natural. Pra que está escrito aqui? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, não precisa fazer. E outra coisa, não existe mais isso. Então, é o espaço. É porque ela fala couve, flor, tapa em quem está fazendo isso. Vamos evoluir, entendeu? Esse aqui era o espaço, era como se fosse isso que eu falei, vontade é pá mesmo. Vamos começar então? Quem vai... desculpa, você... É porque você falou embaixada. Como eu tenho dialogado com um cônsul, né? E aí, quando você falou embaixada, a primeira coisa que veio na minha mente da embaixada, né? A diferença, por exemplo, quando eu estou falando do embaixador ou embaixada de... Né? Isso. Mas aí como o surdo é muito, sei lá, embaixadinha, você teria que fazer alguma coisa aqui na mão. Você tem que transformar aquilo, o sinal que está aqui, aí você vai ter que pensar, né? Agora na hora eu vou falar, como eu vou fazer embaixadinha? Então eu vou ter que pensar numa estratégia na hora da gravação para fazer com a mão, aliás, isso, com a mão que eu faria com o pé. Opa, alguma coisa assim. Quem vai gravar o vídeo? Pode se posicionar. Gente, aqui tá improvisado. Talvez a iluminação aqui já tá boa, mas se fosse em outro lugar, por exemplo, onde eu gravo, eu tenho um estúdio. Ele está falando que você já gravou o TP, a gente vai tentar então outra pessoa para te copiar. A equipe tem que ter o seu papel. Então, um faz uma parte, outro faz outra parte. Uma pessoa faz o rascunho, outra faz a gravação e vamos embora. Então... Ih, gente, eu esqueci o que eu ia falar. Na verdade, é que eu estava falando, onde eu gravo, geralmente tem uma torre grande de um lado, uma torre grande de outro de luz, e essa daqui para iluminar o rosto. Então, assim, quando você for gravar, uma das normas da BNT fala justamente isso. Porque, por exemplo, no caso dele, ele não está posicionado corretamente. Por quê?
sombra, ele está perto. Então, ele vai ter que chegar um pouquinho para frente, e isso. Ainda vai estar com sombra, mas diminuiu, porque a gente teria que ajeitar a luz, teria que ter um outro recurso de luz para fazer. Se você olhar aqui, o espaço que ele tem, não dá para gravar ele desse jeito. Ele vai ter que voltar, porque a cabeça dele vai cortar. Tá vendo? Então, ele como é o profissional, não eu, da câmera, ele afastou a câmera para não cortar a cabeça dele. Tá mais ou menos. Mas eu improviso só para vocês entenderem. É o que eu falei. Aí geralmente ele vai ajeitar ali o ponto para colocar o TP. Então a gente tem um momento em que a gente vai ligar a câmera e dar um tempinho para uns 3 segundos, 5, para a câmera começar a funcionar e você não perder, né, o que está sendo gravado. E ele vai dar o sinal e geralmente a gente tem uma claquete também que eu não trouxe hoje, mas que você coloca para dizer o que você está gravando. Mas daí você teria que escrito, né? Porque, por exemplo, ele é o editor. Se a gente começa a colocar um monte de vídeo, na hora que ele for editar, fica um pandemônio para você achar aquele monte de vídeo. A gente gravou agora mais de 100 sinais na área da ciência para um projeto de uma amiga que está fazendo mestrado. Então a gente teve que gravar todos os sinais, aí aqueles sinais que eu falei de célula, 10 sinais, sei lá, 15 sinais que tinha de célula diferentes. Um no sul, um no nordeste, aliás, no sul, no nordeste, no norte. Aí são para o mesmo sinal, o mesmo objeto, a célula, tem sinais diferentes. Mas, assim, por exemplo, no caso da ciência, nesses casos, seria muito legal que a gente pudesse padronizar. Por quê? Se eu faço uma pesquisa fazendo isso aqui, a pessoa de lá faz essa célula, ele não vai identificar que é a mesma coisa. Claro que agora tem uma difusão e etc. O Diego está falando do tempo, enfim, vamos gravar, vamos ver como funciona. Outra coisa que eu já vi alguém falando isso, eu pessoalmente, às vezes você fica aqui para fazer o seu trabalho, faz o seu trabalho, ou você começa assim. Não tem essa necessidade de... Gente, eu pisando lá. De repente, se for o fim, aí você pode fazer, sei lá, pegar assim. Então, assim, não há essa necessidade de ficar preso, sabe? Natural. Eu já vi uma intérprete fazendo assim, ó. Muito dura, desse jeito. Sinalizava e parava assim. Muito tensa. Falei, nossa, que coisa horrível. Então, tem que ser uma coisa mais natural, uma coisa mais relaxada. Essa coisa muito tensa, assim. Eu nem sei o que significa isso. Agora vamos para o segundo grupo. Vocês terminaram? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Só falta esse vídeo para passar.
Não, ele ainda não. Ele está terminando de colocar o. Agora tem que ver a velocidade, viu? Aliás, não precisa. Eu acho que o trecho é tão pequeno que vai ficar direto. É. Se fosse um vídeo maior, esse TP, por exemplo, um TP. Se fosse um vídeo em que você estivesse acompanhando o César Tralli, vocês teriam que fazer na velocidade dele. Então o TP ia estar assim. Não sei o que, estamos aqui no. Então é mais casar o vídeo com o TP. Se vocês quiserem ir para lá para ver o TP, pode ir. Esse já é a glosa, né? A glosa que vocês fizeram em português, né? Passando a escrita, a glosa escrita, colocando o que está sendo feito na língua de sinais no português. Mas tem que lembrar o seguinte: cada glosa é subjetiva. Às vezes eu estou fazendo, eu conheço aquele sinal com esse nome e para outra pessoa não vai fazer o menor sentido. Então, uma glosa tem que ser preparada para a pessoa. É a pessoa que prepara essa glosa, ou alguém que conhece muito bem ela, ou junto com ela. Pode soltar as mãos, se você quiser. Agora a gente vai fazer o seguinte. O Diego vai, vamos ver se dá tempo, ele vai baixar o que foi gravado aqui para o computador, só para vocês verem como ficou. Como a gente está sem... Como a gente não vai... Primeiro tempo, né, que eu fiquei falando demais. E segundo, a gente tá sem Wi-Fi, então não vai dar para a gente editar o vídeo como eu queria e passar para vocês o vídeo. Mas pelo menos como ficou o vídeo, o Diego vai tentar tirar da câmera e passar aqui pro computador para a gente ver maior, porque ele é muito pequenininho. Oi? Não está funcionando aqui, felizmente. Felizmente não está. Num outro momento, a gente faz um outro encontro. Marca um churrasco, alguma coisa na praia, pode ser. Ó, eu tô lá na Urca. Então, eu trabalho na Urca. Então, quer dizer, Praia Vermelha, pode ser?
Não, a gente não faz, né, mas a gente tem um restaurante lá que é baratinho. A gente pode comer um árabe é mais baratinho. Não, não, lá o árabe lá realmente é mais baratinho. Não, já não dá tempo. Vamos. Não, sexta-feira você não vai me encontrar na Urca. Então, na sexta-feira eu não estou na Urca. Pelo menos por enquanto. Só. Deixa eu ajudar aqui, gente, eu tirar isso daqui. Ai, nem desliguei. Nem desliguei. Thaís, você consegue ligar de novo? Não. Só meu último slide, só. Você me ajuda? Pode. Eu vou deixar o meu contato para a gente ir adiantando enquanto está baixando aqui, para depois a gente ver o resultado. Gente, meu Instagram é tão feio, tem umas coisas... Eu tenho que mudar meu Instagram, depois eu passo para vocês. Eu tenho... Contar um segredo. Eu fui gravar um programa, um panorama. Era um segredo, agora não é. Eu fui gravar um panorama visual no museu... Não sei se foi no Mar. Foi no Mar. Aí nisso a gente está, a equipe, o grupo que eu estava traduzindo está indo, a gente está descendo a escada. Nisso que a gente vai descer a escada, a mulher se joga no chão. Aí todo mundo parou assim, aí. Começaram a bater palma para ela. Aí eu falei assim, gente, o que aconteceu? Não sabe nada de arte, a pessoa tá fora do mercado. Performance. Ela está fazendo uma performance. Todo mundo, o teatro, o museu inteiro começando a bater palma. Aí eu falei, isso é performance? Comecei a fazer performance em tudo que é lugar. Aí eu fui no museu, aquele museu grandão que tem lá em São Paulo, que eu esqueci o nome. Eu não sei se é aquele que tem um negócio vermelho. O MASP. Aí tem uma figura de uma escultura de uma mulher negra. Vocês vão ver minha foto lá no meu Instagram, eu vou ter que tirar essas coisas, né, da época de TV. Fazendo assim, tem uma outra foto que está eu e a Aline fazendo performance no aterro. Levantando e eu comecei a fazer em todas as externas que eu ia, eu fazia uma performance. Então, meu Instagram está cheio dessas performances. Já arranquei algumas que estão muito estranhas. Esse é o e-mail, enfim, da universidade onde eu trabalho, mas, enfim, é o meu e-mail. Esse é um outro e-mail. E esse aqui é o e-mail da empresa que, quando a gente começou na pandemia, Diego, como um monte de surdo, não trabalha, era só trabalho assim. Então, o que a gente fez? A gente teve a ideia de montar uma empresa. Eu não estou na empresa, mas presto consultoria, que é ele e Danilo, que são irmãos. E a gente presta serviço de janela de libras, locução, enfim, uma série de coisas referentes à acessibilidade. Se vocês quiserem contratar, enfim, alguém que esteja assistindo, se conseguir enxergar o que está escrito ali. Né?
É, o primeiro é alexandre.silva, @ Unirio. Bom, melhorou agora? Eu vou abrir aqui para ver se vocês conseguem ver. O primeiro resultado. Aqui, se vocês, a forma que está, até dá para a gente cortar. Está faltando luz, como eu falei para vocês, mas depois o que a gente faz? A gente recorta esse pedaço aqui. Como eu falei que eu gosto mais daquela parte que não tem nada, que é só a pessoa mesmo fazendo, que integra, tem que ver com os surdos, enfim, vai tirar e vai ficar só ele. Né? Então, essa parte verde, que é o croma, é para poder fazer essa edição, né? Cortar a pessoa para ficar só a pessoa sinalizando. Vamos ao próximo, ou a próxima. Agora com TP em português. A única coisa que faltou nos dois, o que foi? Que não tinha como, enfim. O dele foi... A Bebê Reborn foram as duas, né? Foi a Maju e eu não lembro agora da outra Poliana. Então, elas estão aqui falando babá, e eu estou sinalizando. Então, tem que ser babá, igual ela está fazendo, e o tralho, mesma coisa. Então, agora o Ministério... Então, teria que estar seguindo o tempo. Como a gente não viu o vídeo, enfim, não tinha tempo para isso, esse foi o resultado. A verdade, eu queria ter colocado junto no vídeo, não deu, vocês entenderam a proposta, e eu espero que vocês tenham gostado, enfim, e que tenham entendido mais ou menos. Eu sei que aqui foi uma oficina, uma coisa desse tamanho, eu falei muito e prática menos, mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a proposta do porquê que precisa ter um intérprete que foi selecionado, uma pessoa que sabe fazer, porque às vezes você vê um monte, igual música, você vai fazer música, a pessoa está fazendo do jeito que ele está falando outra coisa. Eu não sei se você conhece, Morena Tropicana, Eu Quero Teu Sabor. O que ele está falando? Morena Tropicana, eu quero teu sabor. Não é isso. Eu vi uma tradução em que a menina falava assim, da manga rosa, eu não vou fazer porque é muito pesado, quero o gosto e o sumo. Melão maduro. Ele não está falando disso, entendeu? Pele macia, carne de... Ele está falando de jovem, tem uma parte que ele está falando que a menina é jovem, então ele olha, não sei o que, não sei o que. Não sei nem se a música é politicamente correta, está objetificando, não estou chegando nesse detalhe. Estou falando o que a pessoa que escreveu a música está falando. Então, você, quando for fazer esse tipo de trabalho, você tem que estudar, tem que saber o que vai fazer, tem que selecionar um intérprete que consiga fazer. Eu, com música, não sou lá essas coisas, não. Eu passei sei lá, quantas horas fazendo a música da Corrida das Mulheres, mas estava no clima lá, né? Eu gordo e todo mundo sarado, mas estava lá trabalhando e fazendo o meu. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. E é isso que eu tinha para passar para vocês. E o horário também não dá para falar mais nada. Lembra eu não deu para a gente passar. O texto, a glosa que eu ia mostrar para vocês, como estava e o resultado. O resultado foi esse. Desculpa, eu tinha esquecido. Se a Thaís não me lembra. Não, é só apertar em cima do... Aí. Não. Isso. A gente testou. Tem novidade.
novidade para você que assiste a TV Inis. Que tal fazer um vídeo para a nossa programação? Vocês vão ver que está aqui, ó, a legenda do texto está aqui. A legenda do texto está aqui. Mas a glosa que ele fez foi outra. O português, ele não está acompanhando. Você está ocupando o seu tempo em sua casa. Pode ser um fato interessante, uma boa história, poesia, piada e até alguma dica de serviço sobre o coronavírus na sua cidade. Mas atenção! Os vídeos devem ser apresentados somente em Libras. E Thaís. ter dois É isso, minutos gente. de Era só, é porque eu tinha esquecido de passar o vídeo. Obrigado.